Olá, eu sou Egenilton Farias e vou falar sobre o Solver no Excel. O Solver é um algoritmo dentro do Excel que possibilita, assim como o Simplex, encontrar a solução ótima para modelos de programação linear, sobretudo que tenha duas ou mais variáveis de decisão. O seu objetivo é quantificar essas variáveis desde que exista a solução. Pode ser problema de maximização ou minimização da função objetivo, vai depender do critério estabelecido no modelo. Porém, no modelo básico se usa geralmente maximização. Uso na prática. Depois que se faz a modelagem, é necessário encontrar a quantidade. Por exemplo, quantidade que deve ser produzida que maximiza o lucro. Então, a solução ótima vai ser aquela que pode render ou trazer mais lucro para a empresa. Exemplo de aplicação. Uma fábrica de artigos esportivos produz bolas de futebol e bolas de handebol. A linha de produção pode fabricar as duas bolas simultaneamente e sua capacidade é de 2.400 bolas por mês. Ela tem uma mão de obra disponível de 600 homens-horas por mês. Para produzir bola de futebol, ela precisa de 1 homem-hora e para produzir bola de handebol, ela precisa de 2 homem-hora. O lucro obtido com as bolas de futebol é de 30 e com as bolas de handebol, 50. Determine um modelo de programação linear que maximize o lucro. Então, construindo o modelo, nós temos duas variáveis de decisão. x1 representando a quantidade de bolas de futebol por mês e x2 representando a quantidade de bolas de handebol por mês. A função objetivo será de maximização, vai se maximizar LL igual a 30x1 mais 50x2. As restrições do modelo em relação à capacidade de produção e em relação à mão de obra disponível. Tem-se 1 vezes x1 mais 1 vezes x2 menor ou igual a 2.400. 1 vezes x1 mais 2 vezes x2 menor ou igual a 600. E as variáveis também envolvem a não negatividade. x1 e x2 precisam ser maior ou igual a zero. Solucionando pelo método Simplex, inicialmente, primeiro se introduz a variável de folga nas restrições. Então, na primeira restrição, se coloca a variável de folga x3 para trocar o sinal para igual. Na segunda restrição, se coloca a variável x4, troca-se o sinal de menor ou igual para igual. Incluir a variável de folga na função objetivo, então tem aqui x3 e x4, com os coeficientes igual a zero. E a solução inicial, o lucro menos essa equação, igual a zero. Observe que os valores ficam negativos, menos 30, menos 50. Resumindo, primeira equação transformada em equação por conta das variáveis de folga x3 e x4 e o lucro menos os valores da equação igual à solução inicial zero. Construído a matriz de decisão, na base tem-se as duas variáveis de folga. É aberta a coluna para cada variável. x1 e x2 representando as variáveis de decisão, x3 e x4 as variáveis de folga. Agora, vamos pegar os coeficientes de cada equação. Na primeira equação, 1, 1, 1, não tem x4, então 0, e igual a 2.400. Então, 1, 1, 1, o 0,
E o B, que representa o resultado, 2.400. Segunda equação, 1, 2, não tem x1, x3, então igual a 0, e x4 igual a 1. E resultado 600. Então você tem 1, 2, 0 para x3, 1 e o resultado 600. E na última linha, menos 30, menos 50, 0 e 0. Menos 30, menos 50, 0 e 0. Como não tem x1 e x2 na base, eles são 0. Então, na função objetiva, aparece 0 e 0. x3 corresponde a 2.400. x4 corresponde a 600. Como o coeficiente deles são 0, a solução inicial igual a 0. Agora, a transformação da matriz. A matriz que vai entrar e a variável que vai sair da base. Procura-se primeiro o valor mais negativo. Então, menos 50. Essa coluna do x2 é a escolhida. Feito isso, se divide 2.400 por 1, 600 por 2. O menor resultado é a célula escolhida. Como 600 dividido por 2 dá 300 e é menor, a célula escolhida, chamada de célula pivô, é essa célula que tem o valor 2. Logo, o x2 vai entrar na base no lugar do x4. Como podemos ver, agora se tem o x2 aqui na base. O próximo passo é zerar esse valor 1, zerar o valor menos 50 e aqui na segunda linha deixar com 1. Então, para zerar essa célula, divide a segunda linha por 2, ou multiplica por menos o meio, e soma com a primeira. Menos o meio, ou menos 2 dividido por 2, dá menos 1. Mais 1 tem-se 0. Só que o que é feito nessa linha tem que ser igual para tudo. Nesse caso, você vai ter 1 vezes menos o meio, mais 1, que dá 1 meio. Aqui já tem 0, então não interfere. Aqui, menos 1 meio, mais 0. Teremos menos 1 meio. E no B, se tem menos 1 meio vezes 600, dá 300. Com 2.400, 2.100. Agora, vamos fazer para a segunda linha. Aqui precisa ter 1. Então, é só dividir por 2. 1 dividido por 2, 2 dividido por 2, 1 dividido por 2, 600 por 2, que é igual a 300. Fica 1 meio, 1, 0, 1 meio e 300. Agora, zerar esse menos 50. Nesse caso, multiplica-se a primeira linha por 25 e soma com a segunda linha. Só que precisa fazer na linha completa. 25 vezes 1, menos 30, vai ser igual a menos 5. 25 vezes 1 deu 25, menos 30, menos 5. 25 vezes 2, 50, menos 50 a gente viu que zera, aqui não influencia. Aqui fica 25, positivo. E por último,
25 vezes 600 mais 0, que é igual a 15.000. Então, a primeira solução, 15.000. Mas ainda não é a solução ótima. Por quê? Porque ainda tem valor negativo. Até que todos os valores estejam positivos, a gente tem que repetir os passos anteriores. Nesse caso, escolhe-se esse valor mais negativo, menos 5, divide-se 2.100 por 1 meio, 300 por 1 meio. A menor divisão, claro, na segunda linha. Então, x1 entrará no lugar do x2, por essa célula ser chamada de célula pivô. Aqui nós temos o x1, o x2, x3, x4. O x1 entrou no lugar do x2. O mesmo raciocínio, temos que zerar essa primeira célula, zerar a célula do L e aqui transformar em 1. A alternativa é multiplicar a segunda linha por menos 1 e somar com a primeira. Aí zera. Tem que fazer para a linha completa. Então, você tem, ó, a soma vai dar menos 1, 1, menos 1 e 1.800. O que você fez, multiplicou por menos 1 e somou com o de cima. Para transformar aqui em 1, é só multiplicar por 2. 2 vezes 1 meio é igual a 1. Só que você vai ter que multiplicar por 2 a linha inteira. 2 vezes 1, 2 vezes 1 meio, 2 vezes 300. Aí o resultado é 2, 1 e 600. Agora, esse menos 5 precisa ser transformado em 0. Para ele ser transformado em 0, você multiplica a segunda linha por 10, porque 10 dividido por 2 dá 5. 5 com menos 5 dá 0. E faz o mesmo com o restante das células, multiplicando sempre a linha 2 por 10 e somando com a linha do L. Aí você fica com 0, 10, 0, 30 e 18.000. Pronto. Não tem nenhum valor negativo mais na linha do L. Logo, estamos chegando à conclusão. Então, x1 vai ser igual a 600. Então, aparece aqui na função objetivo 600. O x2 não está na base. Então, vai ser 0. O x3 corresponde a 1.800. E o x4 não está na base, corresponde a 0. Aí, a solução vai ser 18.000. A conclusão é, o ponto máximo, x1 igual a 600, x2 igual a 0. A função objetivo, pelo cálculo de 30 vezes 600 mais 50 vezes 0, vai ser igual a 18.000. Então, essa foi a solução pelo método simplex. Vamos agora à solução usando o solver. Bem, inicialmente, você observa que aqui em dados, nessa parte superior direita, não aparece o nome solver. Então, a função não está habilitada. Você vem em Arquivo, Opções, Suplementos, Ir. E agora você habilita o solver. Dá OK e aguarda. Agora sim, aparece o solver. Vamos montar a estrutura para resolver o mesmo problema, onde você tem variável x1 e x2 representando bola de futebol e bolas de handebol, função objetivo e as restrições. Vamos colocar a primeira restrição. Pegamos o coeficiente 1, 1, 1, 1.
a condição menor ou igual e 2.400. Agora, a segunda restrição, coeficiente 1, 2, condição menor ou igual, 600. Função objetivo, 30 e 50. 30 e 50. Variáveis, x1, x2. Aqui, quando você executar o solver, vai aparecer o valor da variável. Restrições, restrição 1, restrição 2. Você vai fazer o seguinte, ó, igual, vai colocar essa parte. Para a restrição 1, vai ficar esse valor vezes o valor da primeira variável, mais esse valor vezes o valor da segunda variável. Dá enter. O mesmo a gente faz com a segunda restrição. Igual esse valor vezes a primeira variável, mais esse valor vezes a segunda variável. Feito isso, a gente vai colocar a função objetivo. A solução inicial tem que ser 0. Então, igual esse valor vezes o resultado da primeira variável, mais esse valor vezes o resultado da segunda variável. Ok, então tudo pronto para executar o solver. Você vem aqui, solver. Vamos excluir para a gente começar desde o início. Bom, definir a função objetivo. Então, você tem o B12. Coluna B, linha 12. Agora, você vai dizer quais são as células correspondentes às variáveis de decisão. Temos essas duas séries aqui. Sujeito às restrições. Então, vamos colocar agora as duas linhas correspondentes às restrições. Adicionar. Então, a primeira, a condição de menor ou igual e o valor da restrição, 2.400. Adicionar. Agora, a segunda restrição, também menor ou igual, e o resultado, 600. Adicionar. Tornar variáveis irrestritas não negativas. Então, você deixa acionado. O método que você vai utilizar é o método simplex. O LP representa a programação linear. Ok, agora vamos resolver. Ele resolveu. Aí agora você dá OK. Temos aí a resolução pelo solver. A variável x1, 600. Variável x2, 0. E a função objetivo, 18.000. Ou seja, o mesmo resultado que foi encontrado pelo método simplex. E então, gostou desse vídeo? Se gostou, deixa o teu OK. E não esquece de se inscrever no canal. Também convido você a fazer comentários sobre o assunto.